É isso aí. Eu estava falando aqui há pouco sobre a questão da obediência. Obediência é algo fantástico, cara. A obediência faz algo fantástico no mundo espiritual, não é? Deus retarda até castigos por causa da desobediência, da obediência. Castigos que estavam programados, Deus retarda por causa de obediência dos seus servos. Olha só, Ezequias teve um filho chamado Manassés. Ezequias foi no caminho do Senhor e tal, destruiu os postes ídolos, a adoração, aqueles deuses e tal, aquela coisa toda. Nasce Manassés e tinha Manassés, em 2 Reis 21. Segundo Reis 21, segundo livro de Reis 21, segundo Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, quer dizer, seu pai morreu e ele reinou. E 55 anos reinou sobre Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios. Que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, ou seja, tudo que o seu pai tinha feito, destruído os altares a demônios, a deuses pagãos, ele foi e refez. Fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, quer dizer, exército de demônios. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Em Jerusalém, porém o meu nome. Quer dizer, dentro da casa do Senhor ele edificou altares a deuses pagãos. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos átrios da casa do Senhor. Ele fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoueiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei remover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus filhos, contudo que somente tenha cuidado de fazer conforme tudo o que lhe tenho ordenado, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo o fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quando fizera os amorreus, que foram antes dele, até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém um cordel de Samaria, o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa um prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-eis nas mãos dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora, e seu pecado, como fez Judá, pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Esse Manassés morre, rei horrível, né? Péssimo, fez tudo de errado. Então tem toda essa sentença sobre o povo de Deus, né? E limpar como limpa um prato, ainda virar emborcar, né? Virar de boca para baixo. De Manassés, quer ver? Nasce Amon. Olha só, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. Amon, filho de Manassés.
ele e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Mesulemete. Ok? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todos os caminhos em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. 2 anos reinou. Então o pai dele reinou, desobedeceu, ele reinou 2 anos, desobedeceu. E então entrou Josias e os servos de Amon. Olha só, e os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Quer dizer, esse filho de Manassés foi morto pelos próprios servos. Tinha Josias 8 anos, olha só, 8 anos de idade. Então, quando eu falo que muitas vezes eu falo aqui, gente, não importa a idade. Quando Deus estabelece sobre a vida da pessoa a autoridade, quando Deus estabelece um princípio, quando Deus estabeleceu e ponto final. Foi assim com Davi, foi assim, e lá na mais longa idade com Abraão, e foi assim com esse rei, 8 anos de idade. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Judita, filha de Adaías. E fez o que era reto aos olhos de Deus, os olhos do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, ao qual os guardou dos umbrais da porta. Tá, aí vem. Só que esse mensageiro traz, sabe o quê? O livro da lei. Traz o livro da lei. Lá no versículo 8, quando o rei... Então disse o sumo sacerdote, no versículo 8, Ilquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu, melhor dizendo. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta disso. Teus servos juntaram o dinheiro e se achou na casa, e entregaram nas mãos dos que têm encargo na obra, e estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Macaías, a Safã, o escrivão, e a Azias, o servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro. E aí eles vão a uma profetisa, né? Eles vão a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tequivá, filho de Arás. Ok? Ela disse assim, no versículo 15: diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, quer dizer, ao rei Josias, né? Dizei ao homem que enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, toda a palavra do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocar a ira, por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca da palavra que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste falar
contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz, e a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Onde eu quero chegar? Pô, você leu bastante, pastor. Onde você quer chegar? Quero chegar na coisa da obediência, irmãos. Você vê que 2 reis que antecederam a eles, 2 reis. Primeiro o rei, Ezequias, fez o que era reto aos olhos de Deus. Depois o seu filho e o seu neto fizeram tudo que não prestava diante dos olhos de Deus. Deus fez uma sentença sobre aquele povo, ok? O neto de Manassés, Josias, reinou e fez tudo que era reto aos olhos de Deus. E olha a sensibilidade desse cara, quando ele teve contato com o livro da lei, que ele viu que haveria de vir para aqueles que desobedecessem os princípios do Senhor, ele rasgou as suas vestes, sinal ele se humilhou na presença do Senhor, ele se prostrou na presença do Senhor, ele se indignou com aquilo que foi feito, ele se prostrou, ele se humilhou, só que ele vinha desde os 8 anos de idade fazendo o que era certo aos olhos de Deus. Ele acabou com aquela idolatria nojenta, com tudo aquilo que estava ali, tudo aquilo que seu pai e avô ergueu, postes ídolos, adoração a Baal, tudo aquilo que eles botaram dentro da casa do Senhor, ele tirou tudo aquilo ele tirou. Então ele começou a agradar quem? O coração de Deus. A sua obediência a Deus. Depois ele leia um livro da vida para ele, leiam os escritos para ele que acharam no templo. Ele ficou assim, meu Deus, o que foi feito? Vai vir essa maldição sobre o povo. Ele se prostra e ele manda os seus sacerdotes, tragam a palavra de Deus para mim. Eles vão até a profetisa, e a profetisa fala, virá sim, virá uma maldição sobre esse lugar, virá um juízo sobre esse povo, virá. Porém, tu rei, por você se humilhar, por você reconhecer, você não verá isso, eu vou te recolher. Então o castigo só veio após ele. Deus não permitiu que aquele homem que obedeceu os seus caminhos, aquele homem que fez o que era reto aos seus olhos, aquele homem que buscou a presença, a face de Deus em arrependimento e humildade, Deus não permitiu que aquele homem passasse e visse toda a assolação que viria sobre a casa do Senhor, né? Então, Deus não permitiu. Josias, ele ainda renova a aliança com o Senhor, no capítulo 23, do segundo livro de Reis, ok? E a idolatria foi destruída, a celebração da Páscoa, ele faz tudo, ele restabelece tudo. Ele restabelece tudo. Agora, depois, no 25, Jerusalém é destruída. Então, quando há uma obediência, meu irmão, quando há obediência, Deus até retarda a mão dele do peso, porque há quem está obedecendo, há quem está buscando a Deus, há quem está em santidade. Há quem está em santidade. Há quem está buscando. Deus segurou o castigo que viria, enquanto aquele servo obediente permaneceu na presença dele. Aí Deus tira ele, recolhe, ou seja, chega o tempo de vida dele, ele morre, aí Deus manda o castigo. Então, a questão da obediência é fundamental, meu irmão. A rebeldia é algo abominável aos olhos de Deus. Rebeldia em todos os níveis, irmão. Rebeldia do filho com o pai, rebeldia da esposa com o marido, rebeldia do liderado com o seu líder no trabalho, na escola, na igreja. Existem rebeldias veladas. Muita rebeldia velada. Rebeldia daquele que vira as costas. Eu vou fazer do meu jeito. Filhos fazem isso na adolescência. Estava conversando com o meu filho hoje sobre isso. Vira as costas e vai ser do meu jeito. Quer dizer, o que ele fala não importa. Muitas vezes a gente vira as costas para o nosso patrão, muitas vezes a gente vira as costas para o nosso esposo, que é o sacerdote em casa, muitas vezes a gente vira as costas para o nosso pai, muitas vezes a gente vira as costas para o pastor. Vai ser do meu jeito.
Quem que ele pensa que é? Quem manda sou eu. Isso é rebeldia. E sobre vidas rebeldes vem peso. Vem peso. Sobre a rebeldia vem peso. Então, você é um filho, a sua rebeldia contra sua mãe, seu pai, trará um peso de juízo sobre a sua vida. Você trabalha, a sua rebeldia contra seu patrão trará um peso sobre a sua vida. A sua rebeldia contra sua mãe, seu pai, né? Contra o líder, contra o pastor, vai trazer peso sobre a vida. Pode ter certeza disso. Pode demorar. Aqui demorou todo o reinado de um rei. Deus não deixou vir peso por causa da fidelidade desse homem. Talvez Deus não vai permitir pela fidelidade, pode ser, pela fidelidade dos seus pais. Vamos supor um filho que é rebelde com o pai. Talvez Deus ama aquele pai e vê que aquele pai tem buscado a presença dele, tem se arrependido, tem se prostrado na presença dele. Deus vai esperar aquele pai ser recolhido e virar o peso sobre o filho para que o pai nem veja isso. Talvez pode acontecer isso. Ah, mas por que está... Calma. Eu não quero que o meu servo que eu amo tanto veja o sofrimento que vai passar o filho dele. Aqui aconteceu isso, eu não quero que esse rei que me serviu veja o sofrimento que eu vou trazer sobre esse povo. Então eu só vou trazer o sofrimento quando eu recolher ele. Quando eu recolher ele. Que eu virei com peso sobre a vida dele. A desobediência. Então nós temos que mudar as nossas características de vida. A rebeldia é algo terrível contra Deus. E Deus aqui castigou um povo severamente. Mas a obediência, gente, é algo fantástico. Retardou o peso da mão de Deus. Muita gente está sendo rebelde com seus pais, sendo rebelde com seu pastor, sendo rebelde com seu patrão, sendo rebelde com Deus. E talvez por causa da própria pessoa que está ali ao lado dele, um familiar, o próprio pastor, ou o próprio outra pessoa, diz, eu não vou pesar a mão enquanto ele estiver aqui, para que ele não veja isso. Mas vai chegar uma hora que eu vou pesar a mão. Quando eu recolher ele, eu peso a mão sobre ele. Então, nós devemos ser obedientes a Deus, acima de todas as coisas. Obedientes a Deus acima de todas as coisas. Tá? Nós devemos ser obedientes a Deus acima de todas as coisas. Obediente em todos os aspectos. Certo? Não entrar numa de rebeldia. Nem velada. Nem aquela rebeldia do vira as costas. Vai ser do meu jeito. Não caia nessa besteira. Peça a Deus para sondar o seu coração, ver se não há raiz de rebeldia no seu coração. Porque não prospera, não é feliz. Rebeldia tem de várias formas. Gente, tem rebeldia que nós não percebemos que nós somos rebeldes, gente. O coração do homem é enganador. Talvez o meu achômetro me diz que eu estou certo. Talvez eu me convenço que eu estou certo de determinado posicionamento meu. E eu convenço a mim mesmo que eu estou certo. Isso é uma rebeldia. Eu estou em rebeldia. Atitude simples, mas rebeldia. Então, cuidado com a rebeldia. A obediência será honrada. Deus honrou a obediência desse rei. Deus honrou ele tremendamente. Que só trouxe o castigo depois que o recolheu, para que ele não visse. Você vê como é que é sério isso? Então peça a Deus hoje, Senhor, vê se eu estou com alguma atitude de rebeldia contra minha mãe, contra o meu pai. Vê se eu estou com alguma atitude de rebeldia no meu trabalho. A minha liderança na igreja, eu estou com alguma atitude de rebeldia? Existe atitudes de rebeldia que nós julgamos que não são atitudes de rebeldia, mas são atitudes de rebeldia. Peça a Deus para sondar o seu coração, ver se há nele atitude de rebeldia. Se tiver, meu conselho é se arrepender. Se arrependa. Se arrependa correndo, para que não venha um peso sobre a sua vida. Ok? Agora, viva uma vida de obediência.
quando esse rei que obedeceu desde os 8 anos de idade, quando assumiu o trono, quando foi levantado como rei. Hoje nós temos uma coisa de querer achar que as crianças, não, isso é muita responsabilidade para as crianças. Deixa eu só te falar uma coisa. Talvez seu filho tem 13, 14 anos, não, deixa ele se divertir, deixa ele curtir a vida, não vou deixar responsabilidade sobre ele não. Saiba que o diabo não pensa assim. O mundo não pensa assim, o mundo tenebroso não pensa assim. O mundo joga isso pra gente deixar os nossos filhos soltos. Mas você vai a uma determinada comunidade onde existe um narcotráfico. Tem crianças de 12, 13 anos com fuzil HK-47, AR-15, 2 pistolas semiautomáticas na cintura, cuidando de negócios de traficantes que geram milhares e milhares e milhares e milhões de reais. Sendo chefes de boca de fumo que gera milhões de reais. Matando, já com uma ficha de homicídios. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Nós vamos fazer com nossos filhos? Não. O império das trevas dá responsabilidade àquelas crianças e eles assumem a responsabilidade do mal. E nós queremos tratar os nossos filhos como bobinhos, como bebezinhos a vida toda. Não, deixa viver a vida. Estraga a criança. Tem que ter responsabilidade. Tem que ser cobrada essa responsabilidade. Entendeu? Então, e dentro dessa responsabilidade tem a educação de dizer, meu filho, você não pode ser rebelde. Mostre ao seu filho o caminho que ele deve andar. Então, se há alguma característica de rebeldia no seu filho, na sua vida, ore a Deus para que Deus revele em nome de Jesus. O Senhor me revele a rebeldia mais velada que eu tenho. Aquela rebeldia mais disfarçadinha que eu tenho. A rebeldia que vem disfarçada com, por exemplo, esse é meu jeito de ser, esse é meu estilo de vida, é assim que eu penso, é o meu temperamento. Peça a Deus para revelar. E se houver, se arrependa. Em nome de Jesus. Ok? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Saiba que a obediência dá frutos tremendo. E a obediência agrada a Deus, ao ponto de Deus preservar a gente de muitas coisas, nos livrar, não permitir que nós vejamos ou passamos por causa da obediência. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Amém? Nosso site é o www.amazongospel.com.